106.3 Nova Paraíso FM. Tem a programação que você gosta. 8 horas. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Deus é um Deus de aliança. Ele tem compromisso com você. Ele quer te abençoar. Então, a partir de agora, fixe seus olhos espirituais na frequência 106,3 Nova Paraíso FM. Ele vai falar com você. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. O programa Nova Aliança está começando. Apresentação: Sandra Oliveira e equipe. Mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Boa noite, amados e amadas de Deus. Nosso programa Nova Aliança começando mais nessa terça-feira, né? Aqui novamente com vocês, com essa graça aí de Deus, né? Por tudo que estamos passando, mas estamos aqui, né? Para passar a mensagem aí para vocês e vocês também interagir aí com a gente também, aqui na Rádio Nova Paraíso FM 106,3. E você aí que quiser também mandar seu recadinho pelo WhatsApp, o WhatsApp é 996491874. E também o telefone 3034-3637. Já deixar aí, né, para quem quiser já interagir aí pelo WhatsApp e também pelo telefone, né? Daí vocês já ligam ou mandam um recadinho para vocês aí. E nós estamos aqui, né, hoje com a máscara, né, se cuidando, longe, né, das pessoas, sem poder se abraçar. Eu tirei aqui um pouquinho a máscara, a gente poder falar, né, que é tão ruim, né, falar com a máscara. Mas estamos aqui com álcool também, né, se cuidando, né, gente. E também quero que vocês se cuidem também, né. A gente pede aí para Deus, mas também tem que ter os cuidados aí, né? Não saiam muito de casa, né? Só saiam aí
quando necessário mesmo. E se sair, usa a máscara, porque agora é o decreto também, né, da prefeitura, do governo também, a estar usando a máscara. E quem vê aí sem máscara, né, pede para usar a máscara. E eu quero já dar uma boa noite aqui, né, para os nossos convidados, hoje com alegria aqui, né, do nosso convidado aí especial. Esperamos um tempo aí, né, até chegar esse dia do nosso padre, né, o padre Fernando, né, está aqui hoje com a gente, né, com essa graça de Deus. Deus reserva os dias para cada um, né, e hoje o dia do padre está aqui com a gente. A gente está muito feliz, né, com a visita do padre aqui no nosso programa também. E eu vou começar pelo Elcio dando uma boa noite, para depois o padre aí também dar o boa noite, e o Vilmar também, esse homem de Deus aí, né, com nós aqui, sempre nos ajudando também. Boa noite, Elcio. Boa noite Sandra, boa noite Vilmar, boa noite Padre Fernando, aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. É um prazer, né, um privilégio estar na companhia desses homens de Deus. Boa noite você aí de casa, né, que está nos acompanhando com seu radinho ligado ou através das redes sociais, né, pela live do Facebook. Prepara o seu coração, entrega a sua vida, que com certeza nessa noite de hoje muitas bênçãos e graças serão derramadas na sua vida. Amém? Amém. E nós temos aí uma surpresinha aí, só eu e o Vilmar sabe dessa surpresa, nem pro Elcio eu contei. Vocês vão gostar, né? Depois aí, com o decorrer do programa, a gente vai fazer aqui essa surpresa, tá? E é um meio da gente agradecer, né? Então a gente vai fazer essa singela, né, homenagem, né, Vilmar? Boa noite, Vilmar. Boa noite ao Padre Fernando, Sandra, ao Elcio. Boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria e um privilégio muito grande estar aqui nesta noite, mais uma vez reunidos pela fé e manifestando a alegria sempre de estar junto com os irmãos que caminham, que nos ensinam, que nos auxiliam, que nos ajudam. E esta noite é uma noite que Deus quer realizar grandes coisas em favor das nossas famílias e do nosso povo. Então fica aí interligadinho conosco e vamos juntos realizar esse grande programa. Amém. E também aqui o nosso padre, né, o Padre Fernando, essa bênção de Deus aí, né, e como a gente disse, né, eu sempre falava assim pro Elcio, tem alguns padres que até falou de vir aqui, eu falava assim, enquanto o Padre Fernando não for, eu não vou abrir espaço, isso eu tô confessando, né, Elcio? Confessando aí, ó, pra todo mundo, né, porque eu queria que o Padre Fernando estivesse aqui e abrisse, né, o programa, não só o programa, mas aí desse a bênção, né, pra gente, porque a gente precisa também, né, como eu sempre falo pro Vilmar e pro Elcio, né, os bispos, né, e os bispos não, como chama? Os padres? Não, ó, deu um branco aqui agora. Os pastores, né, daqui da rádio, sempre ouvindo a rádio, né, e a gente precisava de um padre aqui com a gente, né, por até mesmo a gente ser católico e estar apresentando aí o programa católico, né, então eu sempre falava aí pros meninos, né, eu falava assim, mas cadê um padre, né, mas quando o Padre Fernando estiver lá, eu não vou abrir espaço pros outros. Olha, não, os outros devem estar ouvindo aí, né. O Padre Fernando está dentro da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, sim, que está no espaço da rádio, né. Está no espaço dele aqui. Está na convivência da sua própria comunidade, né? Sim, e com a graça de Deus, semana que vem também está o padre... da paróquia Santa Isabel, o Padre Edmilson. Padre Edmilson também, né? Se Deus quiser, ele vai estar aqui com a gente também. Padre, boa noite, obrigada, né, pelo sim do Senhor aqui com a gente nessa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes da Rádio Nova Paraíso, do programa Nova Aliança. É uma alegria falar de Deus e falar na rádio onde a nossa voz é multiplicada, sim, mais ainda. Então é uma alegria. Já faz tempo que a gente está combinando, sim, de vir, né, e nunca dá certo. E hoje deu, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos falar um pouquinho de Deus, vamos falar um pouquinho da gente. Com certeza. Vamos ouvir música, isso, vamos nos descontrair nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo. A gente precisa inventar coisa para distrair, sim, né? Sim, verdade. Ler um bom livro, escutar boa música, escutar um bom programa, sim, isso faz parte da vida também, né? Senão a gente fica aí, né, doidinho. Fica pirado. O padre manda boa noite pro pastor Edmar, né? Ele tá mandando boa noite aqui, que o senhor seja bem-vindo aqui, né, ao nosso programa e também à rádio. Eu agradeço
pastor Edmar, e uma amizade que começou assim, então, na necessidade, na urgência do tempo que nós estamos vivendo, e confesso que é uma pessoa boníssima, né? Então, eu só tenho a agradecer o espaço que ele abriu pra gente. Para quem não sabe, a rádio está transmitindo a missa do domingo às 10, todo domingo. O pastor Edmar emprestou pra gente o programa dele, né? E ele mesmo está fazendo ele mesmo coloca. Sim. Então eu só tenho a agradecer e pedir a Deus pela vida dele e pelo ministério dele também. Amém. É uma bênção mesmo. Pastor Edmar, eu sempre falo pra ele, né? Assim, todo mundo fosse igual a ele, assim, acolhedor, né? Do jeito que ele é, né, padre? Simples. Ele demais. E quero, assim, né, agradecer a todos aí que já está aí, né, online, ligadinho com a gente aí. A Luzinete, né, ela pede oração pelo mundo inteiro. Peraí, gente, que eu dei uma desligadinha aqui que parou aqui, daí eu já termino de ler o nome de vocês. Daí, enquanto a gente volta aqui, né, pro Face aqui, eu vou pedir pra Elenay tocar aquela música de Nossa Senhora, pra gente já começar aí, né, pedindo pra mãe vir interceder por cada um de nós nessa noite, né. Daí eu convido o Vilmar, né, pra estar fazendo essa oração pra gente aí, e que vocês aí abrem o coração, né, deixa que a mãe, né, carregue vocês no colo nessa noite, que ela interceda por cada um de nós, né, nessa noite, por tudo isso que a gente tá passando também, né, que a mãe, assim como ela cuidou do teu filho, carregou ele nos braços, né, como a gente sempre diz aqui, lutou, né, pelo teu filho, que ela também venha carregar cada um de nós nessa noite. Então ouça essa música, né, com seus olhinhos fechados, e vai já pedindo mesmo a intercessão da Virgem Maria, em especial aqui ao Padre Fernando, né, o pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né, que pedimos aí para Nossa Senhora de Lourdes, né, vir interceder por nós nessa noite. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, pra que eu possa entender, pra que eu possa entender. O Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede
meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Nós consagramos ao teu imaculado coração. Agradecemos, Mãe, por todo o teu auxílio e por tudo que a senhora já tem feito e realizado em meio de nós pela tua intervenção diante do trono de Deus em nossas vidas. Por isso, Mãe, abençoai os vossos filhos com tua bênção maternal e nos ajudai a cada dia, Mãe, na caminhada e nas nossas realidades. Olhai, Mãe, por esta noite, por cada um que coloca, Mãe, as suas necessidades e aí, ao escutar o clamor, Mãe, dos vossos filhos, apresentai diante do trono do teu Filho Jesus. Ficai conosco, Mãe, e nos auxiliai a cada dia de nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. E com esse carinho de mãe, né, que nós possamos aí entregar toda a nossa família nessa noite de hoje, né? E eu quero já aqui dar uma boa noite para o pessoal que já está aqui interagindo com a gente, né? A Creuza de Jesus, olá, boa noite. A Sarita, a Maria Sueli, a Daiane, o Sidão do Grota, a Patrícia Brinato, a paz a todos os cristãos, a Luzinete Limeira, estou assistindo no Facebook, peço oração pelo mundo inteiro. Amém, irmã. Logo mais estamos aí colocando, né, você e toda a sua família aí no coração de Deus. Já está no coração de Deus, né? Mas vamos aí todos juntos orar, né? Para que Deus escute as nossas preces. E ela diz uma boa noite ao padre, a Luzinete. Boa noite, Luzinete. Deus abençoe. A Rose Silva, boa noite. A Vera Lúcia, a Cunha lá, Bonfim, padre, boa noite. Boa noite, Vera. A Paula Graciano, boa noite. A Luzinete pede oração pela irmã dela e minha sobrinha, que estão em conflito. Peço oração pela minha saúde e pela saúde de minha filha. A Rose Freitas também que entrou. E a Meire Frazão. E a todos aí que já estão nos ouvindo também pelo rádio, né? Que estão aí ligadinho. E a Albertina Targino, ela pede oração pelo mundo, né? E pelo Brasil. E vamos estar orando, né, logo mais aí por tudo isso que está acontecendo também em nosso meio, né? E para todos aí que estão nos ouvindo pelo rádio, né, que o Senhor alcance e ajude a gente a compartilhar também o programa, né? Ajude a gente a atingir mais almas, né? Ajude a gente a evangelizar também. E eu quero aproveitar e pedir para o Elenay tocar uma música aí para a gente já começar a fazer a entrega, né? Entregar tudo isso que a gente colocou no coração de Deus. E também tudo aquilo, né, que a gente precisa também, né, que Deus, assim, seja feita a vontade de Deus na nossa vida também, né. E vou pedir para o Elenay tocar aquela música, Vem... Opa, peraí, Elenay, que eu tô aqui confundindo a música. Vem que eu te mostrarei, né. E ouça bem a letra dessa música, né? E deixa assim o Senhor já conduzir aí na sua vida. A gente aí tá adiantando as orações para depois a gente deixar só o padre aqui falando aqui. Então assim que você faça já começa a fazer essa entrega aí, né? Se você está aí com a sua família, pegue aí, né? Sente aí com a sua família no sofá, né? E faça esse momento de oração. A gente já começa com a música. Assim que acabar a música, o Elcio já entra aí com essa entrega. Vai entregar a todos nós, né? Todo esse programa, toda essa rádio e a todos vocês aí que está ouvindo aí com a gente também. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei saber.
onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que queres em mim, que a tua luz vem, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir em mim a Amém. Meu irmão e minha irmã, eu te convido neste momento a você se prostrar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e se entregar às tuas dificuldades, o dia a dia, as tuas preocupações, a angústia, o medo, que em alguns momentos, pelas circunstâncias de nossas vidas, nos deixam abalados, aflitos. Vai se entregando, meu irmão e minha irmã, que nesta noite de hoje, nesta noite maravilhosa de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo preparou para cada um de nós, as bênçãos e as graças do Todo-Poderoso possa atingir a sua vida, a vida da sua família. Entrega a tua casa, meu irmão, minha irmã, a tua família, os teus filhos, os teus projetos, os teus sonhos. Ei, minha irmã, entrega a vida do teu marido neste momento para nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa iluminar os teus pensamentos e conduzir os seus passos. Ei, meu irmão, entrega a vida da sua companheira, da sua esposa, consagra ela aos cuidados de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa fortalecer ela no momento de dor, no momento de desespero, no momento de angústia, que em muitos momentos isso venha nos atormentar, venha tirar a nossa paz, o nosso foco, a nossa direção. Vai entregando, se entrega. Qual é a sua dificuldade? Qual aquilo que vem te deixando para baixo, meu irmão e minha irmã? É a dificuldade financeira? É o desemprego? É a doença, a enfermidade? Os desentendimentos familiares? Entrega para nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa noite de hoje, eu tenho certeza que Ele vai trazer uma resposta para a sua vida. Mas tenha que ter fé
entregar. Para que você possa entregar, você tem que confiar. Confiar e esperar, pois não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus que a graça vai acontecer. Talvez você está na sua casa passando por algum problema de vício, de alcoolismo, com o seu marido, ou problemas com a dependência química, com o seu filho ou com a sua filha que se encontra rebelde, desobediente, afastados do caminho de Deus, da igreja. Tenha fé, acredita, confia que uma obra de restauração vai acontecer na tua vida, na vida dos seus. Não desista, insista, persista, não desista, pois o milagre se dá na perseverança. Tenha fé, não desanima. Que nesse momento também nós possamos entregar toda essa situação que está acontecendo nos dias de hoje, por conta dessa pandemia, desta triste realidade que vem nos assolando, que vem nos tirando a paz, nos deixa confusos, sem esperança em alguns momentos, mas que nós possamos depositar essa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, para que dias melhores virão, para que tudo isso possa passar e a paz possa retornar. Temos que confiar no poder sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todas essas dificuldades que vêm acontecendo em nossas vidas, que sirva de crescimento, que sirva de lição, pois quando tudo cessar, pois quando essa tempestade acalmar, quando essas águas turbulentas e agitadas cessar, o barco da tua vida ficará em paz, minha irmã e meu irmão, e você poderá clamar e suplicar e gritar aos quatro ventos: é nosso Senhor Jesus Cristo que está no controle da minha vida. E Ele acalma o meu coração. Ele me dá a resposta, Ele me dá a direção. Ele está no comando, Ele está no controle de todas as coisas. A minha família é bênção de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não fique pelos cantos desanimada ou desanimado, reclamando, murmurando, questionando a Deus. Em alguns momentos nós questionamos até: por quê? Por que está acontecendo isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que essas coisas não se acabam, não para? Se Deus existe, porque Ele permite, porque Ele está permitindo que tudo isso venha acontecendo. Eu abro a minha despensa, está se esvaziando. Eu abro a geladeira, ela está vazia. Eu fico preocupada, aflita por talvez não conseguir no dia de amanhã colocar o pão de cada dia na mesa dos meus filhos, honrar com os meus compromissos, pagar uma conta de energia, de água, dar o melhor, dar o conforto para minha família. Mas tenha fé, minha irmã e meu irmão. A providência de Deus, ela vai te atingir, ela já está te atingindo, ela já está trabalhando na tua vida, e muitas das vezes você não percebe que é Deus que está no comando, é Ele que está no controle de toda a situação. Por isso você precisa entregar. Quando sai do nosso alcance, nós precisamos fazer a nossa parte, temos e devemos que fazer a nossa parte. Mas quando chega no nosso limite, no limite humano, temos que entregar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o sobrenatural vai acontecer na nossa vida a partir do momento que entregamos e temos essa fé sobrenatural, que Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Tenho certeza que nesta noite de hoje, através da boca do nosso pároco, do Padre Fernando, ele vai dar uma resposta, e essa resposta chegará a tantos corações que estão precisando de um consolo. E que a vontade do Senhor prevaleça em nosso meio, e que assim seja. Amém. Amém. A gente vai fazer um intervalinho, 30 segundinho. Olha eu falando errado, segundos aqui. Daí a gente já volta, e a gente já volta com o padre aqui, né?
ele vai falar um pouco da espiritualidade da Páscoa, né, pra gente. Então a gente já vai fazer o intervalo já, para depois a gente deixar aí, né, o tempo aí pro padre tá falando com a gente aí, né. Nada melhor do que um padre, né, tá explicando aí sobre essa espiritualidade, né, sobre o tempo da Páscoa ainda que a gente tá vivendo também, né. Então a gente volta já já. 106,3. Você ainda não ouviu nada igual. Muito mais adoração. Nova Aliança. ZYM 756, canal 292, Paraíso FM, endereço Rua Antônio Paz Barbosa, número 187, no Nossa Senhora das Dores, CEP 13483-032, Limeira, São Paulo, Rádio Comunitária Paraíso FM. Você está ouvindo na Nova Paraíso FM, programa Nova Aliança. Voltando já aqui, né, só pra gente dar uma respirada aí, né, e vocês aí se acomodar para ouvir agora, né, o que o padre tem para falar pra gente aqui também, né, essa bênção de Deus, né. Ontem mesmo a gente estava orando, né, eu e uns amigos pelo WhatsApp, pelos párocos, né, pelos padres, né, pelos sacerdotes, né, pelos bispos, pelos pastores também, né, nós fizemos um grupinho no WhatsApp e a gente estava orando nessa intenção também. Porque imagina a dor, se a gente está sentindo a dor de não ir à missa, imagina a dor deles não estar, né, celebrando a missa com aquela multidão de gente dentro da igreja, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, vem aquela dor, né, de não estar podendo ir lá abraçar nossos irmãos, né, e estar lá comungando também, né, Jesus Eucarístico, né? Mas o padre está aqui hoje com a gente para falar um pouquinho também. E também no final do programa eu já vou até pedir para o padre, né, se preparar para ele deixar um recado também de tudo isso que a gente está aí vivendo também, tá, padre? Sim, sim. A gente está vivendo um tempo da Páscoa quaresmal, não é? Sim. A quaresma para nós católicos é um tempo de penitência, de jejum, de abstinência. Que nós estamos vivendo ainda nessa quarentena em partes, né? Sim. Porque a gente não pode abraçar, a gente não pode sair na rua, brincar com as pessoas como a gente está acostumado a fazer. A gente está proibido de algumas coisas, então não que nós estamos vivendo a quaresma, mas nós podemos dizer que esse tempo foi estendido da quaresma como penitência. Sim. Porque é uma penitência de não poder abraçar as pessoas. Outro dia uma avó falando assim: eu só vejo meu neto pelo celular, meu coração até dói que eu não Sim. posso abraçá-lo, né? Mas são os sacrifícios que nós estamos fazendo pelo todo, né? Se a gente não observar as normas da saúde, né? Nós não podemos, a responsabilidade é nossa, contaminar as pessoas e tudo mais. Então, estendeu-se um pouco a quaresma no tempo pascal. Eu escolhi a espiritualidade pascal porque é o que nos interessa na nossa vida cristã. Não que outras espiritualidades nós não podemos vivê-la, mas nós vamos viver a Páscoa todos os dias, né? Esse período da Páscoa que nós vivemos os 50 dias até chegar a Pentecostes como se fosse ainda o domingo da Páscoa, né? O sábado santo que nós rezamos. E nós vivemos esses 50 dias na mesma espiritualidade, como se fosse um único dia. Antigamente era um tempo que não podia fazer jejum, né? Não é um tempo de jejum esse tempo da Páscoa, porque é um tempo de alegria, né? É um tempo de viver a ressurreição de Jesus, é um tempo de viver a palavra Páscoa naquilo que ela é. A palavra Páscoa significa passagem, e aliás é um termo literal que não muda nas outras línguas. Páscoa é passagem. E daqui nós podemos dizer assim, mas passagem do quê? Da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do pecado para a liberdade. E por isso a igreja celebra esses 50 dias com uma indicação mais prolongada dessa alegria. Se na quaresma nós tínhamos
5 finais de semana para celebrar a quaresma. A Páscoa tem 7 domingos, se estende mais, porque a alegria é sempre maior que a tristeza, a vida é sempre maior que a morte, a vida sempre tem a última palavra, né? Deus tem a última palavra de todas as coisas. Então, viver esse tempo pascal com a espiritualidade pascal é primordial para o cristão. E a gente vai ver que na liturgia dos domingos, nós vamos ver todas as aparições de Jesus depois da ressurreição, né? Esse domingo que nós celebramos agora foi os discípulos de Emaús. No outro foi São Tomé. No domingo que vem, no primeiro domingo foi o Evangelho da Páscoa propriamente dito, que é os anjos na porta do sepulcro de Jesus, dizendo para procurar ele no lugar dos vivos, não no lugar dos mortos. Domingo que vem nós vamos rezar o Bom Pastor. Então a Páscoa é toda voltada para as aparições de Jesus depois da ressurreição. E por isso é um tempo de alegria, não de tristeza, né? Não de penitência, não de jejum, embora nós podemos fazer jejum toda quarta e toda sexta-feira, né? A indicação da igreja, mas nesse tempo da Páscoa é tempo de alegria, é tempo de viver a ressurreição na nossa carne. E eu não queria me deter aqui na liturgia, porque assim, eu queria falar da espiritualidade do tempo pascal, porque se a gente for ver, Jesus se dá a conhecer em todos os evangelhos da Páscoa. Ele se revela. Domingo ele se revelou a partir do pão. E aí, entrando naquilo que o Elcio falou de por que Deus permite, né? A gente coloca muitas coisas nas costas de Deus e que Deus não tem nada a ver com isso. Né? O que Deus tem a ver com esse vírus? Nada. Né? Agora, a gente precisa enxergar Deus em tudo isso. E viver a espiritualidade da Páscoa é exatamente esse revelar-se de Jesus em nós e nós o acolhermos. E aí nós perguntamos assim, no meio de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, onde você consegue ver Deus? Nas pessoas, na autoajuda das pessoas, né? na solidariedade das pessoas. O quanto o brasileiro pode ser displicente para muita coisa, né? Mas eu tenho visto muita gente que nem vem na igreja levar alimento lá para a gente poder fazer distribuição. Jesus está ali, Deus está ali. No sofrimento de cada irmão, né? Porque tem gente sofrendo muito, né? com tudo isso. Ou seja, psicologicamente, ou seja, no corpo mesmo, né? Uma doença física. Tem gente que está sofrendo bastante. Jesus está sofrendo nele, né? A gente diz que Jesus ressuscitou plenamente, e isso é uma verdade de fé, é incontestável para nós que cremos. Mas nós podemos afirmar também categoricamente que Jesus não ressuscitou por completo, em plenitude ainda, porque eu sofro, vocês sofrem, e ele sofre em cada um. Em cada ser humano que sofre, Jesus está ali ainda sepultado, nós podemos dizer teologicamente. E então, viver essa espiritualidade da ressurreição, nós podemos dizer que Jesus ressuscita em cada ato de amor que nós tivermos. Ele ressuscita. A caridade é um ponto importante para nós, porque a caridade abre o nosso coração para experimentar Deus de verdade. A vida do cristão, ela não pode ser só uma vida de oração, né? Seria viver com os anjos, nós dizemos assim, né? Tem uns aleluiados aí por aí que só gostam de rezar. Não estou criticando, pelo amor de Deus, mas é uma ave com duas asas. Se um passarinho você cortar, lembra quando você era criança que cortava uma asa do passarinho só para ele não voar? A caridade precisa andar junto com a fé, né? Não tem como viver despregado de uma vida somente nos céus, porque não é assim. Nós vivemos na terra. E por isso tem muita gente que às vezes chega pra gente e fala: padre, eu tô tão frio espiritualmente, eu rezo,
eu ofereço, faço os meus sacrifícios. E aí eu logo pergunto assim, e sua vida de caridade, como está? Porque a sua vida de caridade é o que vai ser esse combustível para a fé, esse combustível para sentir a Deus. Ninguém aqui tocou em Jesus. Já tocou, Vilmar, em Jesus? Já tocou Elsa em Jesus? Né? Claro que materialmente ninguém tocou em Jesus, pelo menos a nossa geração não. Né? Mas onde eu toco em Jesus? Naquele que sofre, naquele que necessita, naquele que precisa de amor. E em contrapartida, isso no meu coração gera eu digo uma inundação de alegria, porque você vê o bem do seu irmão, você vê o bem que você fez para ele, isso me une a Deus. E aí a nossa oração é perfeita. Então, em todo mundo que vive o novo mandamento do amor, experimenta a espiritualidade da Pascal, a espiritualidade de Jesus ressuscitado. Porque lembrando, né, na última ceia, quando Jesus diz assim, eles vão te conhecer como meus discípulos se vocês se amarem, né, como eu vos amei. E como que a gente ama o irmão, sendo que eu vou dormir na minha cama quentinha, com a minha barriga cheia, né? E tem um monte de irmão meu que não tem. E aí é onde gera a caridade vem nos ajudar a viver essa espiritualidade com mais afinco, com mais liberdade, com mais justeza, com mais verdade da nossa parte, né? Porque a minha relação para com Deus. Deus é sempre verdadeiro, Deus é sempre fiel. A parte dele já foi cumprida e sempre é. Agora a gente que às vezes dá uma falhada, né? E se a gente notar nesses evangelhos todos, desses 7 domingos, Jesus se dá a conhecer aqueles que querem acolhê-lo. Como eu disse lá, as mulheres que vão ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Jesus se dá a conhecer a Maria Madalena. Por quê? Porque ela vem buscar o corpo de Jesus. Onde puseram, meu Senhor? Ela tem alguns evangelhos que ela chega até a ser meio rude, né? Onde foi que vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Logo em seguida nós vemos a manifestação a Pedro e João que vão ao sepulcro. Os anjos também estão lá. Vocês estão procurando um vivo no lugar de morto, mas ele não está aqui. Depois Jesus aparece no cenáculo, portas fechadas, todos reunidos, e aí Tomé não está lá, né? Não usufrui da presença de Jesus, né? Mas no entanto ele reconhece meu Senhor e meu Deus, né? E por isso para nós o Evangelho de Emaús, que foi nesse último domingo que nós rezamos, nós podemos dizer que Jesus se dá a conhecer através da sua palavra, porque os discípulos sentiam no coração algo diferente, um ardor diferente, e eles vão se preparando para poder acolher Jesus, que ia partilhar o pão com eles. E como se Jesus dissesse assim, é na partilha que vocês vão me levar, né? Na partilha da palavra, na partilha do pão, e partilhar a vida dos irmãos. Se a gente não, como eu perguntei, a gente não tocou em Jesus, né? Mas Jesus tem 3 lugares privilegiados que ele escolheu ficar conosco, né? Materialmente dizendo. Na palavra, que não tem a palavra de Deus é toda de Deus, toda Jesus, né? O Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus. E aí a gente insiste assim, tem muitos irmãos nossos que falam, Padre, mas eu leio, mas eu não consigo entender, ou às vezes está confuso. Leia. A palavra tem o seu poder, a palavra tem a sua dinâmica. E ela abre o coração para que nós possamos, que a gente possa acolher Jesus. E por isso que o coração dos 2 discípulos ardia, porque a palavra viva estava com eles, falando com eles. O segundo lugar onde Jesus escolheu ficar foi na Eucaristia, né? Corpo, sangue, alma e divindade, né? Para nós católicos isso é uma verdade de fé. E mesmo que eu não creia, Jesus está lá, né? Mesmo que eu não aceite Jesus na Eucaristia,
não é uma questão minha, não é uma questão sua, não é uma questão de ninguém. É dele, eu quis, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Né? E em terceiro lugar, o irmão, o próximo. São 3 lugares bem definidos onde Jesus está, que eu posso encontrar com Jesus. Né? Então, não há como a gente viver... Eu vejo muito triste aí uns comentários em Facebook, em rede social. Se a pessoa te faz mal, você não deve ficar perto dela, né? Não deve deixá-la de lado, né? E não é assim que é para nós vivermos, né? Nós somos irmãos. Tem irmãos que é mais difícil, tem irmãos... É sempre um abacaxi, né? Mas o abacaxi é uma beleza quando descascado, quando é saboreado, aquela casca dura, tira ela, fica uma fruta maravilhosa. Então é essa a espiritualidade que nós estamos vivendo. Em cada irmão eu preciso enxergar Jesus, porque senão eu fujo daquilo que Jesus fala para nós. Então esses exemplos nos mostram que na caridade nós acolhemos os irmãos, compartilhamos a nossa vida com eles, fazemos o papel de Jesus, né? Tem uma palavra latina que diz alter Cristo. Todo cristão é alter Cristo, outro Cristo. Eu preciso ter as mesmas atitudes de Jesus, embora com a minha incapacidade, com a minha limitação, com os meus pecados, que eu tento vencê-los todo dia. Eu preciso melhorar todo dia, mas eu preciso ser um outro irmão ou um outro Cristo na vida dos meus irmãos. E por isso, Jesus, quando ressuscita, ele vai à procura. Ele entra na casa onde os discípulos estavam fechados. Ele se põe a caminhar com os discípulos de Emaús. Ele vai à procura de Madalena no jardim. Por quê? Ele anda à nossa procura. E Cristo ressuscita nesses acontecimentos. E ressuscita quando eu vou à procura do meu irmão. Eu mostrar para ele o rosto de Jesus ressuscitado. E por isso Jesus ressuscita naqueles que acolhem e que servem. Né? Naqueles que sabem partilhar a vida. E aí nós entramos no que o Elcio falou de novo. Partilhador. Nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas estão sofrendo bastante. E aí, assim, o que eu faço para poder amenizar a dor dele? Tem hora que aí a gente fala assim, mas eu preciso de dinheiro. Quanta caridade você já fez sem dinheiro? Ela tem um valor... Escutar o seu irmão, né? Dar um abraço nele quando ele precisa, porque às vezes a palavra não vai adiantar em determinadas horas. Mas eu me colocar do lado dele para sofrer junto... Como é bom alguém vir ao meu encontro quando eu estou triste e não me pergunta nada, mas me dá um abraço, nem quer saber por que eu estou triste. Mas chora comigo. E isso é ressurreição. Isso é ressurreição. Falei bastante, agora os meninos falem, né? Aí depois a gente entra no mérito da questão. Realmente... essa convicção, né? Ontem também, até no momento da minha partilha, no momento de ontem à noite pela live, eu dizia disso também. Nós temos que aprender a partilhar com os outros a necessidade dela, que muitas vezes não é o alimento, mas é compreender ela nas suas necessidades, é compreender ela no seu jeito de ser, no seu jeito de viver. Sim. Porque... Ensinando, corrigindo. E mostrando o caminho, né? Porque às vezes nós temos uma compreensão diante das coisas e queremos que os outros tenham a mesma compreensão, mas nós não mostramos nem o caminho para que ele possa ganhar o sentido de ter aquela compreensão. Eu começo a exigir dele aquilo que ele ainda não tem o conhecimento. Então, você tem tanto jeito de revelar Jesus ressuscitado e estar ali junto com o irmão, que nem o padre disse, abraçar, amar, cuidar, levar um sorriso, levar uma palavra, né? E as pessoas se alimentar dessa ressurreição, se alimentar desse sentido que dá vida, porque ressurreição é vida. Então, tudo aquilo que nós fizermos para dar vida, isso é grande para nós. Tá? E aquela palavra que diz, né? Mais tem alegria quem doa do que quem recebe.
E Deus tem dado tantas graças para nós, para que nós possamos doar um pouco disso àqueles que precisam. E às vezes nós fechamos e não fazemos. Agora, nós não podemos resguardar para nós, não podemos aprisionar aquilo que está acontecendo só na nossa realidade e na nossa vida. Partilhar com os irmãos, ajudá-lo, né? Estar juntos, caminhar juntos, compreender juntos e, lógico, autocorrigir o outro nas suas realidades. Não é porque nós temos uma espiritualidade que nós não precisamos de correção. Muitas vezes o irmão nos ensina no simples jeito de ele ser. Né? Você olha para ele, você vê a luz de Cristo nele, sem às vezes ele te falar uma palavra. Sim. Mas o gesto dele, a forma dele, a atitude dele, é uma atitude que nos move, que ajuda a nós sermos também ressuscitados. Sim. Eu achei muito interessante a fala do padre, quando ele citou o exemplo do abacaxi. Né? É difícil, né? Tem pessoas que têm um temperamento, né? Uma personalidade difícil de se lidar, né? Mas muitas das vezes a gente bate o olho e tem um preconceito, né? Sem conhecer, sem dar oportunidade para a pessoa. Deixa o espinho do abacaxi te pegar. E aí, como ele falou, que você tira a casca do abacaxi, ela fica uma fruta deliciosa. Eu gostaria de falar que eu me identifiquei muito com esse exemplo do padre, porque nós fazemos o trabalho lá na Casa Reviver, que você conhece, né? O padre também é o nosso companheiro, abriu as portas, nos ajudou muito, né? Em relação a outra situação que ele sabe muito bem do que eu estou falando. E assim, chegam pessoas sempre lá dessa forma. Talvez por conta do quê? Por conta que foi castigado pelas drogas, pelo álcool, tá fora de si, tá irritado, revoltado pela realidade que estava vivendo, né? A convivência familiar, talvez perdeu muitas coisas, né? Tá longe dos filhos. Ou nem teve. E chega lá para nós, a gente tem que ter um olhar misericordioso, como o padre falou, né? Isso é enxergar o Jesus Cristo, né? Porque Jesus, ele não vai se materializar aqui, né, na nossa frente. Até pode. Até pode. Sim, até pode. Ele pode tudo, né? Deus é Deus. Deus é Deus. Mas que nós temos que ter essa sensibilidade de enxergar a face de Jesus Cristo nos necessitados. Aí está o valor da espiritualidade. Não é? Pregar para as pessoas tá limpinho, cheirosinho, né? Estar nos lugares é fácil, mas você sair da igreja e ser igreja de encontro às necessidades dessas pessoas que são desfavorecidas, aí que é o X da questão. Ou sabe qual que é o pior? Às vezes a gente nem precisa sair de casa, né? Sim. Tem uns irmãos que dentro de casa que a gente trata mal. Com certeza, com certeza. A palavra para viver o tempo da Páscoa, e aqui eu não vou me arrepender de dizer vou afirmar isso categoricamente, para viver a espiritualidade da Páscoa, para viver como cristão, tem uma palavrinha que a gente precisa colocar dentro de nós: hospitalidade. Já começa com Deus, né? Ele quis visitar, ele quis vir morar conosco em Jesus, e também não encontrou hospitalidade dos homens, não, né? Lá na João 1, no Evangelho de João, capítulo 1, acho que de 1 a 12, que vai ser o prólogo, João deixa claro lá: ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, não compreenderam, não o acolheram. A hospitalidade dos caminhantes de Emaús. Eles não conheceram Jesus no caminhar. Eles não conheceram Jesus, mesmo ele falando das Sagradas Escrituras. Mas eles tiveram uma atitude que é a chave de entendimento de todo o Evangelho e de toda a vida cristã. Jesus vai à frente, né? Jesus deu uma enganadinha neles, né? Jesus vai à frente e eles não perceberam que estava noite. No caminho de Jerusalém para Emaús, é um caminho de assaltante, é um caminho de caravanas e que são assaltadas assim, sempre. Então eles pensaram assim: se esse homem que a gente não conhece ele continuar andando, ele vai ser assaltado, vai acontecer alguma coisa com ele, ele deve estar com fome, né, porque está caminhando.
E eles chamam, né? Já é tarde e a noite já vem declinando. Fica conosco. Tá aí esse gesto de hospitalidade que é traduzido por serviço, por cuidado, por amor. Sim. Eles nem conheceram Jesus, foi conhecer depois, né? Então, se a gente não for hospitaleiro, se a gente não for fraterno, se eu não tiver compaixão, desculpa, irmão, irmã, você não está sendo cristão de verdade, né? Não que não possa sê-lo, mas precisa abrir os olhos, porque os discípulos caminharam com os olhos cerrados um bom tempo com Jesus e só foram abrir os olhos quando ele partiu o pão. Então é preciso seguir o exemplo de quem? De Jesus. Né? Se a gente se diz cristão, é ele que a gente segue de exemplo. Sim. E aí você vai pegar os 4 evangelhos do serviço público de Jesus, né? Do tempo em que ele viveu publicamente, o quanto ele serviu. Aliás, ele só serviu. Né? Só serviu, partiu o pão, ajudou, se colocou a serviço, se fez alimento, né? Para a vida do mundo. Então, se a gente quiser viver uma vida de ressuscitado, é agora, já na caridade. Agora tem um outro aspecto também que eu gostaria de falar, que muitas pessoas sofrem em relação à morte, né? O Vilmar estava me dizendo que a sobrinha dele faleceu domingo. E cada vez que perguntava para ela, ela já vinha sofrendo de um... Conta a história, Vilmar. Depois eu faço minha consideração. Eu vou ajudar 2 técnicas aqui. Eu vou falar e vou falar de um testemunho também. Isso. Primeiramente, quero falar da minha sobrinha, né? Nós tivemos aí a passagem da minha sobrinha, que partiu para o braço do pai no domingo. Minha sobrinha descobriu um câncer no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Assunção. Né? E ela veio tratando, e por vários momentos o rim parou, por vários momentos o médico dizia que ela não ia aguentar aquela semana, mas todas as vezes que eu chegava na minha sobrinha e pegava na mão dela para conversar com ela, a gente fazia uma pergunta: como é que você está? Ela dizia: eu estou bem. E ela sempre tinha a convicção, a fé em Jesus Cristo, e ela dizia: Deus está comigo. Eu estou me sentindo bem. Mas ela estava com muitas dores. Sim. Ela estava sofrendo muito. Para ter uma ideia, nos últimos dias agora foram dar um banho, assim, lavar ela com um paninho, e ela gritava de dor quando eles passavam um pano molhado sobre o corpo dela. E logo depois que terminou de dar aquele banho nela, nós perguntávamos para ela, ela dizia: eu estou bem. Com todo o sofrimento, mas acreditando em Deus, e não murmurando, não reclamando, mas sabendo que, por mais dificuldade, por mais dor que ela tinha, mas Deus estava presente na dor e no sofrimento dela. Como o padre disse, Jesus está sofrendo com os que sofrem. Né? E essa presença. Eu quero dar um testemunho, porque o padre vai falar disso aí, e nós vamos junto caminhando. Eu quero dizer da morte para a vida, que é o que o padre vai entrar depois. E nós tínhamos uma missa aqui na Capela da Ressurreição. Na época era todas as segundas-feiras e depois passou para as quartas. E a gente ia ali na Capela da Ressurreição para celebrar a Santa Eucaristia. O padre ia lá celebrar a missa e nós participávamos da Santa Missa. E nós íamos para servir. Então, quando faltavam uns 10 minutinhos para iniciar a missa, nós íamos aonde as pessoas estavam lá com seus entes queridos falecidos, e nós convidávamos para vir participar da missa. E eu lembro que eu fui lá e fiz o convite, e vim na porta da capela e fiquei ali. E de repente veio uma jovem. E eu dei um grande sorriso para ela e disse: seja bem-vinda, que Deus te derrame as suas bênçãos, suas graças sobre a sua vida, e que alegria você vir participar conosco. Ela sentou, chorou a missa inteira, chorou o tempo todo, mas passou o tempo. Fez o sepultamento daquela sogra dela e fomos embora. Passou-se uns 2 anos, eu estava numa comunidade pregando e de repente aquela jovem veio, eu não lembrava mais dela, e me deu um abraço, né, muito apertado, e disse assim para mim: irmão, você não sabe
o que aquele abraço que você me deu na porta daquela capela me transformou a minha vida. Eu naquele dia tinha falecido a minha sogra, mas eu tinha minha sogra como minha mãe. Eu estava numa dor tão grande, um sofrimento tão grande. E quando você deu aquele sorriso e aquele abraço a mim, eu senti que foi Jesus me acalmando, tranquilizando a minha alma e me suavizando de novo. Então, às vezes, ela estava ali diante da morte. Mas nós vamos mostrar para ela que a morte não tem a última palavra, que é a vida. Porque estava tendo a celebração da Eucaristia, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E ela ressuscitou naquele momento. Então, é bonito de você ver o que é abraçar, o que é você acolher, o que é você dar um abraço nas pessoas, por mais que elas estão doloridas, que você não conheça, não sabe qual é a causa de toda a situação, mas a pessoa depois vem dizer, aquele abraço foi o que me sustentou. Né? Então o padre vai falar de morte e de vida, e está aí esse testemunho. Né? Muitas vezes nós negamos um abraço para as pessoas, né, padre? Porque às vezes estão um pouco suja, ou às vezes estão um pouco suada, né? Ou mesmo nessa hora você não sabe o que falar. Você né? não sabe o que falar. Não precisa falar nada. Né? A hora que você vai no enterro, as pessoas têm um costume péssimo e começam a dizer, falar, né? começa a dizer umas coisas e fala coisa errada, fala coisa que às vezes irrita quem está ali, porque você já está dolorido, você já está com o sentimento à flor da pele. Abraça e chora junto. Não tem outro consolo melhor. Porque se você vier me abraçar e chorar junto comigo, eu fazer o Vilmar tá sentindo dor comigo. Você já disse muita coisa, né? Sim. Mas eu queria falar da relação da morte, da morte mesmo, né? Da morte física do nosso corpo. Né? Porque nós sabemos que os filhos de Deus voltam para Ele, né? Sim. O corpo humano é composto de a carne, o espírito e a alma. O espírito pertence a Deus, volta para Ele. A alma, Deus vai dar um destino para ela, ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório. E o corpo nosso vai para a terra de onde veio. Mas nós cristãos vivemos como ressuscitados, que somos? Como assim, padre? Eu não morri ainda. Né? Não estou dizendo isso. Para aqueles que creem em Cristo, a ressurreição é agora, é já. E eu vivo a partir de mim. Sim. Quanto medo eu tenho de morrer? O que é a morte para mim? É o fim de tudo? Acabou tudo? Ou é o início de tudo? Ao contrário, né? Então, às vezes a gente vê... E eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente não pode chorar quando morre. Podemos, a gente precisa chorar, colocar para fora os sentimentos que estão dentro do nosso peito, falar daquela pessoa que morreu com carinho, com amor, que é isso que a gente faz no velório. Lembrar das coisas boas, das passagens boas que ela teve enquanto esteve conosco. Agora, eu preciso viver essa ressurreição e crer nessa ressurreição agora. E crer na ressurreição é viver como ressuscitado. E aí você encontra alguém assim, eu não me conformo com a morte do fulano, eu não me conformo com a morte do ciclano. Quem sou eu para falar que Deus levou alguém para si, chamou alguém para si, porque somos dele, todos voltaremos, para questionar Deus? Não. Agora, viver como ressuscitado é chorar a morte dos nossos entes queridos, lembrar deles com carinho, mas é viver essa ressurreição já aqui. Se Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele. Foi para isso que Ele veio. No mistério do Natal, nós celebramos um Deus que veio morar com a gente, né? Que quis se fazer carne, que quis estar no meio dos homens, né? Da humanidade. Agora na Páscoa é diferente, né? Jesus volta. Jesus volta de corpo e alma e espírito. Ele volta com carne para o céu. Então eu também estou lá com ele e eu quero estar. E aí nós compreendemos porque São Francisco chama a morte de irmã. Não é algo temeroso. É óbvio, você me perguntar agora, você quer morrer daqui 10 minutos? Se dependesse de uma resposta minha, eu ia dizer assim, eu queria ficar mais um tempo para fazer mais alguma coisa, mas como não depende de mim, estou na mão de Deus. Então se Ele me chamar agora, eu vou feliz, e eu preciso ir feliz a esse encontro. Sua sobrinha,
O quanto vocês rezaram para a cura dela? Rezamos. Né? Não é de hoje que a gente vem conversando sobre ela. Mas Deus teve o chamado naquele momento. A cura dela aconteceu. Aconteceu. Com a Páscoa da ressurreição. Ela aconteceu, a cura dela, tenho certeza que ela foi curada plenamente para a ressurreição de Cristo. Então, e ela irmãos, foi Cristo, ressuscitado. Sim, sim. Então, irmãos, assim, a gente precisa modificar a nossa maneira de encarar os fatos e de dizer as coisas e de viver de verdade essa espiritualidade pascal no nosso dia a dia. Se eu não crer na Páscoa agora, porque quando eu me coloco a chorar e me desesperar que alguém morreu, óbvio, de novo aqui, né, os 6 primeiros meses, psicologicamente falando, esse momento de luto, que às vezes tem dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda muito bem, tem dia que você lembra da pessoa e dá aquela angústia, saudade, né? Aquela vontade de vê-lo de novo, né? Esses 6 primeiros meses, até um ano, tem psicólogo que compreende isso, é um período normal de luto de todo ser humano, né? Agora, passou disso, a gente precisa procurar ajuda, porque não é normal alguém viver essa morte, né? Viver já morrendo vivo, né? Então precisa procurar ajuda. Se já faz um tempo, mais de 6, 7 meses que seu ente querido faleceu, e você continua ainda nesse sofrimento, que não consegue e que vive nessa negação, precisa procurar ajuda, né? Porque é uma doença psicológica. Agora, para aqueles que têm fé, o negócio precisa ser diferente, né? Vou sofrer, vou sentir falta de quem morreu, vou chorar, sim, óbvio, mas a minha vida precisa continuar, porque eu creio que logo, logo nós vamos estar todo mundo sentado na mesa de Deus, né? No banquete celestial. Então, não é viver o sofrimento assim, dessa maneira. Eu tenho encontrado muitas realidades, viu, padre, de pessoas que perderam seus entes queridos. Por exemplo, mãe que teve um filho que foi resgatado por Deus, e essa mãe está lá 10 anos, 12 anos aprisionada e perdeu o sentido de viver. Tem outros filhos? Tem outros filhos. Pior ainda, né? E ainda está aprisionada. Tem pessoas que o esposo já faleceu faz 5, 6 anos e continuam morrendo porque não estão mais vivendo. Elas estão estacionadas, definhando. E eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. Filha, você tem que entender o plano de Deus. O plano de Deus foi que o teu esposo fosse participar do banquete antes de você. Você um dia pode chegar a esse banquete, mas se você continuar com essa tristeza, com esse mal-estar, com esse sentido de perca de vida, você pode não chegar no banquete. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar e você tem que fazer umas condições, superar e ir e seguir em frente. Deus foi o teu esposo que partiu, mas você tem os teus filhos, você tem teus irmãos, você tem a comunidade, tem a tua vida. Né? E essa vida precisa ser vivida. Não pode ser estacionada. Às vezes fala, eu quero que Deus me leva, né? Quantas pessoas, às vezes, né, falam isso, até mesmo o caixão ali, né, padre? Quero que Deus me leve porque ele levou meu ente querido, né? Então, naquele momento ainda a gente compreende o sentimento de dor, as pessoas às vezes tudo é perdoável. Mas o duro é as pessoas depois de 4, 5 anos ainda deixando o sentido, porque a pessoa está ressuscitada. E aí tem uns lemas que eu digo na minha pregação, que tem muitos mortos que estão vivos e muitos vivos que estão mortos. Que é uma grande realidade, porque são entes queridos nossos que estão na glória de Deus e que estão vivos na plenitude da glória Ou esperando a glória. Ou esperando a glória. Que pode estar esperando lá, mas estão lá. Agora, tem muitas pessoas aqui que estão mortas, estão de pé, estão aí com todo o sentido de viver e não estão vivendo. E querendo morrer. Que triste, né? A gente pode produzir tanta coisa, né? Ajudar tanta gente, fazer tanta vida bonita, né? E aí morre antes do tempo. Morre antes do tempo. Mas deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Quando o Claudemar ficou doente, né? O padre chegou a ver ele com o catéter, né? Que até ele tinha vergonha de ir na missa, né? Daí eu lembro que até o padre falou assim, vai lá, né? Nos pés de Nossa Senhora e pede pra ela. Porque ele tinha vergonha, né? O Vilmar também presenciou, né? E
Eu tava morrendo, primeiro que ele, né? Eu ia levar ele na hemodiálise, ele sem enxergar, né? Fazendo hemodiálise, 4 horas, eu ficava lá. Eu chorava o tempo todo, né? Daí os médicos vinham falar, o que aconteceu? Ele morreu, Você sabia, né? que você tava em pecado, né? Então. Porque você é esposa. Sim. E era pra você sofrer com ele junto pra ajudá-lo, na alegria e na tristeza. Sim. Só que você tava mais triste tava que pior ele. que ele. Daí, padre, um dia, né? Daí ele foi pra UTI, né? Daí eu cheguei em casa e eu vi, assim, o Rian ruim, né? Com febre, sentindo falta do pai. Daí foi que eu me toquei, sabe? Eu falei, peraí, eu tô viva morta, né? Que nem o Vimar falou, né? Eu tô viva morta. Meu marido ainda não morreu, tem que lutar junto. Foi aonde eu comecei a me erguer. Naquela época o padre ainda não estava, era o padre Cássio. Ele foi lá me visitar e deu umas chacoalhadas também, né? Pra mim acordar. Precisa, né? Daí que foi que eu acordei. Falei, se Deus quer levar ele, Deus vai levar, né? Mas eu preciso viver para cuidar dos meus 3 filhos. Quantos anos fazia, Sandra? Quantos anos já faz? 6 anos. 6 anos. E ele continua no meio de nós. E ele tem uma fé tão grande, padre, porque ele já passou, né? Houve acho que o padre não lembra, né? Ele passou o ano 2018, né? Deu uma convulsão, a pressão dele foi para 26, foi para UTI novamente. E ele meio assim, com a cabeça meio atrapalhada, né? Ele falava assim, se eu tiver que ir, Deus vai me levar. Ele estava pronto e você não estava. O que importa é minha fé, porque eu tô preparado a qualquer momento para Deus me levar. E eu olhava pra cara dele assim, sabe? Tem uma máxima de São Francisco que a gente precisa compreender. Qual que é a alegria do cristão? A cruz. Sim. Não tem outra alegria para o cristão senão a cruz. Para nós, para muitos pode achar que a cruz seja um instrumento sinal de loucura, né? Eles já diziam na época de Jesus. Loucura, né? Mas a gente sabe o que tem por detrás da cruz, né? Então, assim, saber viver, saber morrer é saber viver. Sim. Então, a espiritualidade pascal nos diz isso. Por mais que nós possamos estar sofrendo, não há mal que dure para sempre, né? Não há noite que dure para sempre. Sim. Ela sempre, o dia vai estar aí. Amanhecer. E para aqueles que estão passando esse momento aí, angustiados, com quarentena, e a gente sabe, nós não vamos ser idiota em dizer, tem gente que está preocupado com conta para pagar, com comida na mesa. Tem gente que está preocupado porque tem idoso em casa e que não pode levar o vírus para dentro de casa. E eu fico imaginando as mães como estão com esses filhos em casa, né? Porque tem que ficar inventando as coisas. Então tudo isso vai gerando uma angústia, vai gerando uma tristeza. E eu vou falar a partir de mim, porque tem dia que assim eu olho e falo, meu Deus, onde está? Que é a pergunta inicial nossa, onde que está Deus em tudo isso? E aí a gente vê a solidariedade, vê o amor de todo mundo e vê essa positividade. Não há mal que dure para sempre, não é uma noite, uma madrugada que vai durar uma eternidade. O sol sempre vai nascer de manhã. E assim também foi a esperança dos discípulos, foi a esperança, já que a gente estava falando de Maria, de ir buscar o filho de manhã no domingo de Páscoa no túmulo. Sofrer tudo, tá ali, permanecer de pé, silenciosa. E aqui, voltando a falar das dores das mães, a dor de mãe é um trem diferente, né, dos outros, né? Nasceu dali, gerou dali, né? Então a gente tem que compreender um pouco mais, mas também não é uma dor que dura para sempre, né? Sempre vai sentir a falta, né, do filho falecido, mas é preciso viver e a gente precisa de quem está ali. Essa pessoa não é sozinha na vida. Né? Uma mãe que perde um filho, ela deve ter neto, deve ter outros filhos, deve ter amigos, deve ter parentes, e a gente precisa de vocês inteiros, né? Então, viver essa espiritualidade da Páscoa na carne, né? No jeito de viver e no jeito de fazer as escolhas. O padre teve um caso, não vou relatar onde e quem também, né? Mas aconteceu, né? Ligaram para a mulher, né? Começaram a explicar sobre a pandemia, né? Uma senhora que morava sozinha. Daí ela ficou tão assim encanada que ela acabou se matando. Olha que triste. Daí depois mandaram, né, mensagem pra gente e tudo. E só assim falou, isso daí é perigoso, se cuida, né? E foi orientar ela. E ela acabou, daí os filhos, né? Depois ficou sabendo da notícia que os vizinhos ligaram.
Daí foram ver, ela tava lá, tinha se enforcado por causa de medo de pegar o vírus. Tá aí uma coisa que a gente pode falar também, viver a Páscoa da Ressurreição é ser positivo em todas as coisas, né? Tem gente que gosta de passar, colocar medo nas pessoas, espantar as pessoas. Não é assim que se vive uma vida de ressuscitado. Uma vida de ressuscitado é uma vida de esperança. Eu não posso ser mensageiro da desgraça, né? Por mais que as coisas estão difíceis, cada um vai passar de um jeito. Agora, se eu me propor a ficar disseminando palavra de agouro, de desgraça para os outros, de tristeza, eu sirvo um contra-evangelho aí. Eu estou dando um contra-testemunho. Isso é grave. Agora, animar os caídos, injetar ânimo nas pessoas que estão tristes, consolar os corações apertados, angustiados, isso é um serviço do Evangelho, é Jesus que se perpetua através das nossas atitudes. Sim. Então, se você que gosta de ficar alarmando os outros aí com essas mensagens de WhatsApp, Facebook, ou tem uns marditos que vêm e na sua orelha e gosta de ficar contando quando... Pelo amor de Deus, vai para lá, urubu. Vai viver como ressuscitado, né? Não como filho do capeta, que horror. Tantas coisas que não tem sentido para nada, né? Não. O que vai ajudar as pessoas? Não vai ajudar, nada, então temos nada. E essa quarentena aí que é necessário ficar em casa para poder se resguardar, se cuidar. Às vezes a pessoa ela se preocupar, né, em aproveitar esse tempo para pegar a Bíblia, a palavra de Deus, ler, meditar. Aí você vê o quê? A pessoa vai lá na televisão e liga. O que acontece? Né? Não é criticando, não. Mas o que esses programas que passam à noite, você vê, deixa a pessoa mais em pânico, mais doente ainda. Porque que nem eles querem vender a notícia a todo custo. Sensacionalismo. Então, eles fazem uma maquiagem naquilo e chega para a pessoa fica mais doente. Ela pode não ficar nem doente do coronavírus, mas acaba ficando doente psicologicamente. Mas você sabe que eu me peguei outro dia, eu assisti o jornal, eu sempre gostei de jornal, sempre leio as notícias, mas eu fui dormir. Aí eu comecei assim, será que eu tô quente? Aí você começa a pegar o sintoma que você ouviu a pessoa falando. Mas eu tô respirando meio difícil. Aí eu falei, não, vamos parar de bobeira. Aí eu virei pro lado e dormi. Deixa eu conversar com alguém para isso. Tenha dó. Porque o que ele tá falando, né, padre? Às vezes a gente tem tantos lugares gostosos para desfrutar da televisão, né? Porque tem canção nova, tem músicas boas, filmes tem bons, filmes bons, que você pode participar com a família, pode assistir junto. E de repente as pessoas ficam conectadas só no problema da situação, só na causa do coronavírus, só na causa tal. E aí isso vai chocando a pessoa de uma forma que dali a pouco ela tem medo de sair até do portão da casa dela. Fica presa. Ela fica estacionada, fica presa, fica amedrontada. Então, nós temos que acreditar, nós temos que ter a certeza que por mais dificuldade nós temos que ter todos os cuidados que é necessário, mas acreditar e seguir a vida. Não podemos ficar estacionados lá. Claro. Quantos livros bons aí para ler, quanto os nossos filhos aí, as crianças estão precisando, né, de brincar, de se divertir também, porque os pais estão em casa. Pode fazer isso com as crianças, né? As escolas estão mandando os livros, didáticos para estudar em casa. Estudando junto. Então tem muitas coisas boas aí, né? Tem tantas doações, pessoas doando livros, emprestando livros, né, gratuitamente, para que a pessoa possa pegar um bom livro, desfrutar dele. A palavra de Deus, né? Não tem um livro melhor do que a palavra de Deus, né? Mas vou te dizer uma coisa, viu, Mar? Hoje as pessoas têm medo. O celular é ótimo. Né? A internet é ótimo. Sim. A gente consegue saber de tudo, globaliza tudo. Então, o irmão lá do outro lado do mundo, a gente conversa ao mesmo tempo e tudo mais. Só tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Mas uma coisa boa que se perdeu, eu me lembro quando criança, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Às vezes acabava a luz, né? Acabava a luz. E eu lembro da minha mãe e da minha avó e contarem histórias de quando elas eram crianças. E, nossa, eu prestava atenção. Às vezes eu já tinha ouvido a história várias vezes. Era a história repetida já.
Mas a gente perdeu essa coisa de sentar e ser contada como você conseguiu. Para os seus filhos, hoje, o Vilmar já era vendedor, o Vilmar já... Não, mas o Vilmar veio de uma família, veio de um pai, de uma mãe, veio de um lugar, foi criança. E como é bom partilhar essas coisas com os filhos, né? Com a família. Sentar e conversar. E tomara que depois dessa quarentena, a gente possa reinventar esses hábitos na nossa casa. Sim. Seu filho chega e você perguntar para ele, como que foi a escola? Né? O que você fez hoje? E deixar ele falar, escutar o que ele está falando. Para ele é importante isso, é um elo de intimidade, de amizade que vai crescendo com o pai e com a mãe. Sim. Não só de autoridade, porque a gente tem que ter autoridade com o pai e com a mãe, né? Respeitar a autoridade deles. Mas quando a gente para ouvi-los, no coraçãozinho deles está assim, meu pai e minha mãe se importam comigo. Né? E eu vou contar, e eu vou falar, e você vai fazer amizade com seu filho. Sim. E ele nunca vai esquecer dessas... Eu nunca esqueci dessas histórias. Eu posso até esquecer... contava de lobisomem no sítio, aquelas bobeiras todas. Mas que enriquece. Agora, a gente vê muita... Eu escuto isso nas confissões. Chega do trabalho cansado, óbvio. Sim, mas normal, né? Em vez de tomar um banho, né, relaxar ali com a família, aí vai no celular, aí o filho tenta falar, não consegue. Sim. Tá jogando alguma coisa, tá vendo outra coisa, eles vêm, a gente acha que eles atrapalham, mas nada, eles estão fazendo o que eles têm que fazer, sendo criança. E a gente perdeu a oportunidade de fazer amizade com os filhos. Aí mais tarde a gente vem e fala assim, padre, meu filho foi para tal lugar que eu não queria. Meu filho entrou na droga que eu não sei o que eu fiz. Então, na hora que era para ficar com ele, optou pelo celular. Né? E isso faz uma falta imensa. E o que o senhor está falando é uma grande realidade, viu, padre? Porque a gente que vive a família... Eu não sei chegar na minha casa sem perguntar pro meu filho mais velho, e ele já está com 27 anos, 27 indo para 28. Tem que dar satisfa mais, né? Mas eu chego em casa, pergunto como é que foi o dia de trabalho dele, pergunto como é que foi as coisas, está tudo bem. Sim. É obrigação sua. Meu filho mais novo está trabalhando dentro de casa por causa da pandemia, mas ele está trabalhando, graças a Deus, porque a empresa é de computação, me deram um notebook para ele trabalha de casa todo dia, suas 6 horas de trabalho, 7 horas ele faz. Eu chego em casa para almoçar, eu vou lá no quarto, bato na porta, não preciso nem abraçar ele naquele momento. Só no olhar eu sei que se ele está muito ocupado ou não. Sim. Dá um oi e tudo mais. Mas chega tarde, a gente chega lá, quero saber. Ele tá lá no quarto, vou lá, abraço ele. Filho, como é que foi o dia? Como é que foi o teu trabalho? Como é que foi? Como é que tá o teu estudo? Como é que tá o teu estudo? Porque você tá distante dos professores e tudo é novo para ele. Sim. Porque ele foi esse ano para a faculdade. Sim. Imagina você não ter a aula. Coitado, nem começou. E ele pegou o primeiro momento já com aulas online. Né? Ele na escola mesmo, ele ficou 3 dias só. As aulas já pararam. Nem chegou da série, já voltou outra vez. Quer dizer, então... Mas você tá ali interagindo. Sim. Esses dias ele estava, assim, abatido, muito cansado. A gente chegou, instruiu ele. Falou, filho, o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Não, pai, é porque está acumulado a minha escola, eu não estou conseguindo acompanhar os trabalhos do dia a dia. Então, peraí, vamos ver o que nós podemos fazer. Então, você acompanhar. Sim. Porque se você não der uma atenção... Acontecem coisas absurdas na vida deles, traumático, que nós não conseguimos superar depois. Não, porque é naquela hora. É naquela necessidade. A vida é feita de ciclos, né? De momentos. E necessidades. Quando você é criança, tem um tipo de necessidade. Quando você é adolescente, você tem outro. E aí passou aquele lá, não tem como voltar mais. Né? Virou outras situações, mas é preciso modificar. Então, viver a vida do ressuscitado também é isso. Sim. Você fala para sua mãe que a comida dela tá boa? Agradece? Precisa. Graças a Deus. Precisa. Acho que o Claudemar tá lá em casa falando assim, será que a Sandra vai falar que a minha comida é boa? Porque ultimamente ele que cozinha. E você precisa dizer, ele tá esperando isso. Todo dia a minha esposa ela tem uma vantagem, que ela pergunta para mim, qual vai ser o dia que eu vou fazer uma comida que você não vai gostar? Tem isso é bom. Pra mim tudo é bom, sabe? Deixa eu dar uma cortadinha aqui e mandar um abraço pro pessoal aqui que tá, né, nos ouvindo aí.
Deixa eu ver aqui onde nós paramos. A Rose Silva, ela pede a benção pro Padre Fernando. Deus abençoe. A Zenaide Gonçalves, É minha boa tia. noite. É sua tia? É, um abraço, tia. Abraço para todos. A Luzinete, sempre assistindo, músicas lindas. Amém, assim seja. Padre, abençoe vocês todos. O Vaguinho da Santa Luzia, boa noite a todos. Sua bênção, Padre Fernando, parabéns pelo programa. Deus te abençoe, Vaguinho. A Neia, né? Dá uma boa noite a todos. Manda boa noite, Elcio. Boa noite, meu amor. Daqui a pouco nós estamos aí. Você fala pra ela que a comida é boa? Todo dia. Isso é bom. Eu não posso mentir, então. É isso aí. A Luzinete, novamente, pede oração para as amigas de trabalho. A Creuza Savazzi, boa noite. A Luzinete, amém. A Paula Graciano, né, diz amém, que foi da hora que dá as orações. O Rogério, né, nosso companheiro de comunidade, boa noite, um abraço a todos, ao Padre Fernando e a todos, Deus né. te abençoe, Rogério. O Osmar Paz também, né, um irmão aí de caminhada. Uma noite abençoada a todos, a paz de Cristo. O Jurandir Roberto, boa noite, povo de Deus. Daí tá lá a Rita Cantazini, o Jandir Roberto assistindo também, a Vera Lúcia, a Eliane. Tudo da comunidade, olha Tudo que da comunidade, o Lalá. O Edmilson diz um boa noite, Padre Fernando. Boa noite, Edmilson. Grande abraço ao padre. E o Alailton, né, o Lalá diz boa noite. Lalá, boa noite, encontrei o Lalá sábado. Lalá inventou uns negócios aí de embaixadinha no Facebook pra passar o tempo. Eu não vi ainda. O povo inventando, né, padre? O povo é criativo. Eu tava falando com o apóstolo, né? O Desancon. Isso. Desancon. E que o Espírito Santo gera criatividade, né? Quando a gente vive a vida do Espírito, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. E a gente vai inventando as coisas, vai dando certo ali, a gente vai copiando ali. E a criatividade é um dom ímpar do Espírito Santo, né? Por isso eu acho bonito demais ver o Lalá estava fazendo com a filha, né? Desses pais, porque vai ter que inventar coisa para fazer com os filhos, né? Tem que ter criatividade, porque se segurar uma criança dentro de casa, né, fechada, todo esse tempo e sem oferecer nada para ela, é uma covardia, né? Mesmo porque tem hora que ela vai te tirar do seu conforto e vai fazer com que você seja criativo. Então essas iniciativas são muito boas, né? Tudo iniciativa do Espírito de Deus. Sim. Eu gostaria de fazer uma colocação em cima dessa fala do padre, do Vilmar, em relação a filho, né, em relação a acompanhar como que anda os estudos, a pegar o caderno, a participar de uma reunião de escola, a dar essa atenção, né, estar mais presente na vida do filho. Gostaria de colocar uma situação que aconteceu semana passada lá na clínica. Aí chegou uma madrinha, trouxe o seu afilhado para se tratar, para se internar, né? Porque ele estava com um problema sério com droga, meus vícios. E quando a gente faz o acolhimento, antes a gente faz uma triagem, né? Faz uma triagem com a família, né? Com o responsável que trouxe e com o acolhido. Esse menino tinha 18 para 19 anos, tem 18 para 19 anos. E nessa triagem, nessa conversa, como que a gente coloca o nosso tratamento, como que a gente conduz o tratamento, as normas da casa, o que a casa tem para oferecer, né? E também a gente ouve o acolhido, né? O que ele pretende, o que ele quer da vida dele, o que vem acontecendo, quais as dificuldades, né, em relação a essa problemática toda. E aí ele teve uma fala que ele colocou assim: a gente vai, né, porque usa muita psicologia, e a gente vai pegando quando foi que a gente percebe que ele pegou o caminho para as drogas. Foi justamente quando o pai não estava presente, a família não estava presente. Sim. Ele me falava assim: nossa, eu estava na escola, na reunião de escola, tava os pais de todos os meus colegas lá, e o meu nunca foi. Minha mãe também não. Então eu sentia um vazio tão grande, eu sentia, né, que eu
E eu me perguntava para mim mesmo, meu pai não gosta de mim, minha mãe não se importa. E nunca teve presente, né? Ele falando assim com a palavra dele. E quando chegava em casa, o pai também nunca perguntava como que foi na escola, nunca pegava o caderno dele para dar uma olhada na lição, né? Nunca perguntava nada para ele, não brincava, não chamava ele para ir para rua, para jogar futebol, para andar de bicicleta. E ele falando com as palavras dele, né? Sim. E aquilo, conforme ele foi falando, e eu senti que ele se emocionou, né? Ele começou até mesmo, né? E aí, em cima dessa conversa que o padre, o Vilmar, né, nós estamos colocando aqui, então eu lembrei, foi semana passada isso, né? Esse menino tá lá, já fazem 6 ou 7 dias que ele tá lá, tá em tratamento, né? E é isso, muitas das vezes as pessoas, né, os jovens, eles se enveredam pro caminho das drogas, pros vícios, e se torna rebelde. É por conta disso, o alicerce, né? A base que é a família, que é o pai, é o cuidado, né, de uma mãe, de um pai, é estar presente, dar atenção, é saber para onde que o filho tá, o que ele está fazendo, com quem ele está andando, quais que são as amizades dele, né? Mas é aquele ditado, quando não existe isso, quando não existe esse abraço, infelizmente o traficante vai lá e acaba abraçando o filho e acaba acontecendo o pior, né? Meu menino, né, puxando aí seu gancho, meu menino quando tinha 15 anos, que a gente começou a deixar ele sair um pouco mais, né? Daí o Crodemar até falava assim, ai, a Sandra é doida, né? Daí ia eu atrás pra ver onde ele tava. Eu, Crodemar, vamos? Ele falava assim, ai, não vou não. Daí eu pegava e ia pra ver onde ele tava, mas espiava, via que tava tudo bem, voltava embora, né? A hora que eu via que tava meio assim, né, meio complicado o local lá, eu ia lá no meio, né, e falava, vambora, Bruno. Dele, ai, mãe, que vergonha, né? Mas é o cuidado, vergonha, né? Mesmo. Não é fácil. Pegar ele pra falar, ele conta cada coisa que eu já fiz com ele, mas não é o cuidado. Minha mãe é louca. A minha não era muito diferente, não. Só queria saber. Acho que as mães geralmente é assim, mas né, a atenção, padre? o cuidado, né? O carinho, né? E lá na frente, eles vão ver quanto eles foram amados. Sim. Pela correção. Sim. Pelos aqueles momentos. Aí eles percebem que foi amor. Os grudes. Aquilo que foi feito para proteger, para cuidar e para livrar dos perigos. Hoje, né? como eles são pais... Geralmente pai e mãe não perca por excesso, não. Não, né? Não, por excesso, não. Que bom. Deixa o Elenay voltar ali. Daí eu vou pedir para o Elenay tocar uma música ali pra gente. E enquanto isso eu quero agradecer a todos aí e também falar do nosso apoio cultural, né? O Graciano Folheados, que está aí nos acompanhando. Eu estou com a joia aqui hoje do Graciano Folheados, né? Que eu sempre esqueço, né? Divina Vilmar, Elza. E ela precisa me presentear mais, o padre. Com a Ana Paula, a Paulinha. Precisa fazer umas promoção aí. Não né? Dar umas joias para vocês aí também. E eu quero falar aqui, né, do Facebook, né? Facebook Graciano Folheados. E o WhatsApp também, 982459486. O Dia das Mães está chegando, Dia dos Namorados, mesmo com tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas é tão bom a gente presentear, né? Quem a gente mais ama. Então, dá uma ligadinha ou entra lá no Facebook que vocês vão ser bem atendidos pelo Graciano Folheados, tá? E também temos o nosso apoio também da Casa de Acolhida Reviver, né, Elcio? Sim. Com o Estevão também, né? A gente vai fazer aí um videozinho aí de alguns segundinhos, né? Para mostrar também a Casa Reviver. A gente tá preparando aí, né? Com o Elcio e o Estevão pra gente, na hora de falar, né? O apoio cultural, vocês verem como que é a casa lá também, né? E a gente agradece também, né, em nome do Estevão. E o telefone de lá é 988-5920-02, né? Se você precisa aí, dá uma ligadinha, ou até mesmo o Elcio, né, que está sempre aqui com a gente, né? Pode dar uma ligada ou vir aqui na rádio conversar com o Elcio e marcar um horário lá na Casa Reviver também, né? E eu quero pedir pro Elenay, o Elenay tá fazendo acho que um cafezinho ali pra nós. Sem falar da pipoca dele, ó. A pipoca, né, padre? Hoje nós não vamos comer pipoca, né? O Elenay sumiu lá. Caiu dentro da panela de pipoca. É ruim pra lavar, padre. E eu quero agradecer, né, o pessoal que esteve aí interagindo aí com a gente também, né? E agradecer também o pessoal da rádio também, né? Quantas pessoas ouvem que a gente não vê, né, padre? Sim, pela a rádio tem um também. alcance gigante.
E assim, como o padre comentou no começo, né, ele está transmitindo a missa, né? Então todos os domingos também às 10 horas. Às 10 da manhã. O senhor está fazendo lá na Santa Adélia agora, né? Porque o povo ainda não sabe, mas está acabando de colocar o piso na igreja. Sim. E tá um pó danado lá. E aí nós estamos esperando para limpar tudo de uma vez, que toda vez limpar para a gente poder rezar. Então, segundo os decretos aí, é para a gente rezar em casa. Então, para mim, eu tô do lado da Santa Adélia, né? Verdade. Minha casa é encostada. Eu abri a porta e já tô dentro da capela. Sim. Então, tá mais fácil para rezar lá. Mas espero que acabe logo tudo isso para a gente voltar a rezar na igreja, voltar ao normal, poder abraçar, beijar, levantar os braços e tudo mais. Tá fazendo muita falta, viu? Lenay, daí você toca pra gente. Eu marquei errado o nome da música aqui, mas é a música do Padre Zezinho lá, Servo, né? E eu queria, assim, agradecer ao padre através dessa homenagem que a gente vai fazer a ele, né? Por ele, né, estar aqui com a gente também. E por ser esse pároco sempre zeloso aí, né? Ontem me mandaram mensagem, até depois vou mandar pro padre, né? Elogiando muito, né? O padre Fernando, a hora que a gente manda aquelas postagens, né, padre? Uhum. Daí o pessoal manda lá no WhatsApp, no Messenger, né? E elogiando aí, né? Ao padre por... tá fazendo também, né, esse momento das missas, não só o Padre Fernando, como todos os padres, né? E falar para vocês assim, ó, a gente não foi educado para isso, sim, né? Você gosta de rádio, os meninos são profissional naquilo que fazem, mas nós não fomos formados para isso, né? E eu vejo uns irmãos aí, tadinhos, lutando e vai. Outro dia eu vi o padre velhinho que esqueceu aqueles negócios ligados fazendo live? Que aí aparece a orelhinha de coelho, não sei o que, coitado dele, rezando tão piedoso. Só que acho que a hora que ele foi ligar, bateu o dedo e começou a aparecer aquelas coisas. Por quê? Porque a gente não é profissional disso, né? E a gente tá fazendo melhor. Então, assim, às vezes vocês perdoem as transmissões aí, às vezes sai, trava de um lado, cabeça pra baixo. Some, mas é que a gente não foi pra isso que a gente foi ser padre, né? No domingo às 10 horas eu participei, eu estava lá em São Pedro, como eu falei pro senhor, e não cortou nada, foi assim espetacular. Tem dia que vai bem, foi muito bem, foi muito bem. Parece que no sábado, né? Acho que deu uma travada, a rede anda ficando muito cheia, né? Porque todo mundo quer um monte de gente dentro de casa agora, né? E aí vai ficando pesado. E o que, assim, o pessoal, com certeza o senhor, né, chegou até o senhor também, foi o momento que o senhor passou, né, com o Santíssimo, né, no domingo de Páscoa. Foi muito emocionante mesmo. Foi emocionante. Eu acho que para eles, né, porque a gente viu a resposta nos comentários do Face, e para mim também, né, era um misto assim de alegria e tristeza. Como é a vida, né? Nem sempre a gente tá feliz todo dia. E nem todo dia a gente tá triste. É sempre um misto de um e de outro. Felicidade completa só no céu. Mas foi muito bonito ver a piedade, a fé do povo, o respeito, mesmo aqueles que não eram católicos. Mas o respeito, né? Então, e nós não tivemos problema nenhum. Foi muito bom, foi muito lindo mesmo. Depois a gente viu as fotos, né, Vilmar? E foi muito bom. E então vamos, né, que o nosso tempo, assim, dá vontade de ficar a noite inteira, né? Tá faltando 20 minutos só pra acabar. E assim, colocando, né, que o padre falou assim, a gente eu mesmo não fui nascida para isso, mas, padre, o senhor reservou, assim, né, eu falo pro Vilmar, pro Elcio, né, que Deus reservou esse cantinho para nós, esse momento pra gente estar aqui, né, na rádio, transmitindo as coisas boas, né, que Deus tem pra gente também, compartilhando com o pessoal, né, os irmãos vêm aqui, né, de outra comunidade, então é tão bom. E às vezes eu chego em casa e dou risada, assim, eu falo assim, nossa, eu não tenho nem jeito de ser radialista e tô lá falando, né, com os irmãos. Daí o Crademar dá risada em casa, né, e os né da vida, né, o jeito de falar, simples de falar, né, Elcio? Mas assim, se Deus preparou isso pra gente, vamos lá, né, falar de Deus, né, Vilmar? E vamos lá anunciar a palavra de Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje, com certeza ele ia estar falando na rádio. Sim, muito bom, né?
Então, assim, eu quero já, né? A gente não terminou o programa, mas já quero agradecer o padre, né? Por esse sim de estar aqui com a gente. E as portas estão abertas para quando o padre quiser estar aqui com a gente, né? Ainda mais nesse tempo aí, né? Dessa pandemia. É tão bom a gente ouvir, né? Os padres, até mesmo os pastores, né? Sim. Ouvir, eu sempre estou ouvindo os pastores daqui. Ouvir a palavra de Deus nunca é demais. Sim. Eu gosto muito de ouvir, eu não ouvi todos os pastores aqui da rádio, mas gosto muito de ouvir o pastor Neto, né, de manhã, né, então, assim, quero agradecer muito, né, a presença do senhor aqui, e a gente fez essa pequena homenagem pelo Facebook pro senhor, né, e vou pedir pro Elenay ali tocar pra gente. Chegou, meu filho, tanto que ela pediu, chegou. Ele tava lá fritando pipoca. Sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Esperando além da dor, e a semente que tu nos amas, no bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Algumas fotos aí, né, que a gente pegou aí, né, do padre.
até da mãe dele, né? É, que a gente pegou ali para agradecer, né? A presença do padre aqui. Bonito, fez lembrar de lá logo quando eu cheguei. Sim. É que é muita foto, né, padre, lá no bastante. Face, então a correria nem deu tempo de eu pegar. Eu queria pegar desde lá do começo que o senhor chegou, né? Mas daí eu falei, vamos fazer uma homenagem ao padre em agradecimento. Obrigado. E a música, eu sei que o senhor gosta dessa música também, né? Servo por Amor, chama. Sim. Do movimento focolar. Sim. É linda essa música. Fala do grão maduro que no celeiro pode entrar. É bem essa questão da espiritualidade da Páscoa. Ligado com a vida e a morte. A semente, se não for colocada na terra e não morrer, não dá fruto. Né? E assim também somos nós. Se não formos macerados, se a uva não for pisada, não tem vinho, não tem sabor. Se o tempero não for macerado, não vai exalar o perfume. E assim a vida do cristão tem que ser gasta, né? Tem que ser na liberdade e no amor, servir o irmão e irmã. Sim. Já falta 15 minutos para a gente terminar. Sim. Eu vou fazer a consideração final. Quando eu perguntei se Cristo está ressuscitado na nossa vida, os discípulos de Emaús reconheceram Jesus a partir do pão. E o que aconteceu com Jesus depois que eles reconheceram? Sumiu, desapareceu. E aí a pergunta que fica assim para nós, teria necessidade de Jesus permanecer entre nós de maneira corpórea? Não mais, né? Não mais. Ele continua presente hoje de maneira sacramental, nos discípulos, no pão e no vinho, na palavra, na igreja, mas Jesus continua vivo e operante cada vez que eu sirvo meu irmão. Sim. Naqueles que vivem o serviço do amor, do novo mandamento, que tudo renova e que faz reviver todas as coisas. Então, somos outro Cristo, né? E obedecemos ao ide de Jesus, né? Ide e fazei todos testemunhas minhas, meus discípulos meus, até os confins da terra. Nós somos continuadores de Jesus. Somos os seus braços, suas pernas, sua voz. Sim. Quando você diz aí, eu não tenho vocação para radialista, mas você está emprestando a sua voz a Jesus. Meu irmão empresta a oração, empresta a caridade. É Jesus que vai fazer aí pelos outros, né? E o mais bonito que depois deles reconhecerem Jesus e Jesus sumir, eles voltam para Jerusalém numa corrida extraordinária para contar para os outros o que tinha acontecido com eles. Sim. E que eles reconheceram Jesus a partir do pão, né? Como que nós apresentamos Jesus para o mundo? Pela caridade. Apresenta as chagas de Jesus ressuscitado em cada homem, em cada mulher. A gente oferece as nossas mãos. Assim como Tomé quis tocar nas chagas de Jesus, nós oferecemos também as nossas mãos para as pessoas acreditarem e terem a vida eterna, não em nós, né? Porque a gente é mero instrumento. Eu gosto de usar Lucas 17:10. Depois que você viu tudo que você fez, você é um servo infiel, né? Um servo infiel. Não fez mais nada que a sua obrigação, né? Então, todo cristão é convidado a tornar essa presença de Cristo ressuscitado no meio de nós, dos irmãos e irmãs. E que nós reconheçamos tantos Cristos aí pelo caminho, que vem nos ajudar, que vem nos abraçar, que vem ficar em silêncio no meio de nós, e que vem me dar comida, que vem me dar bebida, e que vem me dar consolo. É assim que a gente vê a ressurreição de Cristo a partir de nós. E nós vamos viver isso já. Né? Com certeza. E eu quero, assim, infelizmente, né? Já ir nos despedir. Como a gente sempre fala aqui, né? Quando tá o Vilmar, o Elcio, né? Dá vontade de ficar falando de Deus a noite inteira, né? Quantos ensinamentos, né? Que a gente vê aí através da Bíblia, que Deus vem, né? Mostrar pra gente, né? Mas, infelizmente, né?
É 2 horas, mas passa tão rápido, né? Voou, né, padre? Às vezes os meninos que vêm aqui, as meninas falam, nossa, mas 2 horas, tipo assim, a gente vai fazer o quê? Mas é tão rápido, né, Vilmar? E tem assunto, hein? E tem assunto. E se for ver, a gente fica mesmo a noite inteira. Daí até brinco com eles, vão marcar um churrasquinho, né, pra gente louvar, agradecer e falar da palavra de Deus da sexta ao domingo, padre. Então a gente já faz um retiro, né, Vilmar? Então, assim, eu quero agradecer a todos que estiveram aí. Desculpa de eu não ter falado o nome de alguém. Daí tem a Vânia aqui também, Valdez, né? Que ela diz boa noite ao padre. Boa noite, Vaninha. E ela diz que tá com saudade do senhor. Eu também, Vânia. E a Nayana também, que entrou agora. E a Marilene, que diz boa noite. Oi, boa noite pra vocês, a Nayana. É do João? É, né? A Nayana isso, do João. Ela teve aqui também, né? Falou um pouquinho da história de vida dela. Ela quase não fala. Não fala, né? Então eu quero agradecer, né, a cada um. A G também, Gersília entrou aqui, o programa está maravilhoso, parabéns, Sandra, né? E ela agradece a todos nós aqui. E eu quero agradecer a cada um que esteve aí pelo Facebook, né, pelo rádio também, né? Toda terça-feira aqui às 20 horas, né, das 20 às 22 horas aí, né, compartilhando com vocês, né, a graça de Deus, né, falando um pouquinho também, né, pregando a palavra também. A semana que vem, se Deus quiser, né, o padre... Esqueci o nome do Edmilson. Vou mandar um abraço para Edmilson e dizer assim, ele domina a rádio. Isso, é isso que eu ia falar. Eu vou deixar ele aqui, padre. Ele sabe mexer, ele sabe fazer programa. Uma pessoa boníssima. Sim. Simples também, mas um coração gigante. Sim. E ele gosta de rádio. Ele gosta bastante de rádio. Eu sempre estou ouvindo o programa aproveita dele. Bastante. E tomara que, né, não aconteça nada e o padre venha. Não tem nenhum retiro, né, Elcio? E o padre esteja aqui com a gente. Praticamente tá certo. Tá tudo certo, né? E a gente vai até adiantar... O presente que Deus deu para Santa Isabel, em Portugal. Que bom. E eu já quero até adiantar aí pro pessoal que o tema da gente vai ser Dia das Mães. A gente vai adiantar, né? Porque depois do nosso programa, já na outra semana, já passou o Dia das Mães, né? Então a gente já vai ter o tema aí com o padre, né? Lá da Santa Isabel, com o tema de Dia das Mães já. Vai ser muito bom, né? Vocês não podem perder. O Freitas colocou lá embaixo, ó, boa noite a todos e o padre Fernando, não vai embora não. Está maravilhoso. Valmir e João Pedro está maravilhoso. Emiliana, Valmir e João Pedro, né? Glória a Deus, Precisa atrás irmão. de um feijão aí. Logo, logo tenho certeza que o padre vai estar aqui com a gente de Deus novo, quiser. né? Com outro tema aí e com a graça de Deus. Daí a gente troca de lugar, o padre vem aqui, ó. E eu vou não sei sentar mexer ali, ó. nesses negócios aí. E eu quero agradecer, então, né? Agradecer o Elcio. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí. Até a próxima. O Vilmar também. Muito obrigado a todos por estar participando junto conosco. Foi uma alegria estar aqui junto, né? Com a presença do padre Fernando, que eu sempre digo para ele, eu não sou muito de ficar expressando, mas eu tenho uma grande admiração, um grande apreço pela vida do padre Fernando, por a forma dele conduzir o seu rebanho, de dar atenção a todos e o mesmo carinho atribuído a todos. Então, louvado seja Deus pela vida dele e que cada dia mais a ação do Espírito Santo de Deus o ilumine os seus passos, seus caminhos e o dê toda a força de superação para que ele esteja sempre no meio de nós. Amém. E agradecer ao padre, né, também. E as portas estão abertas, vão marcar um próximo encontro. O senhor está aqui, sim, com certeza. Vou confessar, a Sandra insistiu. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir lá, pelo amor de Deus. Senão ela vai me buscar ela perguntou, o senhor quer que eu vou buscar aí? Eu falei mesmo, né, assim, porque tá nessa pandemia, então, né, às vezes, né, não, fica pouca gente. Eu tô atendendo normalmente. Então... então, padre, daí o senhor está atendendo na paróquia, até bom, senhor, sim, né? Sim, o horário eu atendo de quarta, das 9 às... Fala das 9 às 11, porque às vezes passa, né? Sim. Já foi embora meio-dia. Das 2 às 5. De quinta, das 9 até às 11. De sexta, de manhã e à tarde. No sábado, de manhã. Quando tá normal, né? Eu atendo de terça-noite na Santa Adélia e de quinta-noite na nossa hora de Lourdes.
Então tem horário aí, esse horário desde que eu cheguei, não mudei, tá aí. Né? Que bom. Então quem quiser ir lá, né, confessar, conversar um pouquinho com o padre, ele tá atendendo, né? Qualquer dúvida, dá uma ligadinha também, né? Sim, tá lá, 34416201. Né? Sim. E as missas que estão sendo transmitidas também pelo Facebook da paróquia. Sim, às 18h30 no sábado, às 10 no domingo, que é a missa também que é transmitida pela rádio, e depois às 18h30 novamente no domingo. Isso aí. Então que vocês fiquem aí, né? Todos em paz, né? Eu vou pedir pro padre também dar a bênção final pra gente, né? E que vocês tenham aí uma santa noite, né? E a gente espera vocês aí na terça-feira, né? Novamente, né? E ajude a gente a compartilhar, mesmo o programa terminando, ajude a gente a compartilhar, né? Para mais irmãozinhos, né? Mais alma aí que tá às vezes aí perdidinha, com desespero, né? Ouvir as palavras que o padre deixou aqui pra gente hoje, né? Nessa noite aqui. Foi, assim, muito bom estar aqui, né? Com vocês aí do outro lado nos vendo aí também, né? Que ruim não poder nos abraçar, né? Mas estamos aí interagindo. Graças a Deus que tem, né? A internet pra gente poder pelo menos conversar, né? E ver as fotinhos, né? De vocês aí também. Então vou deixar aí pro padre dar a bênção final e que vocês tenham uma santa e abençoada noite, né? E até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Sandra, pelo convite e obrigado, o Elcio e o Vilmar, por a gente poder partilhar essa noite. Queria agradecer de novo o pastor Edmar, que tão gentil em ceder o horário pra gente. Muito obrigado a todos, né? Só tenho a agradecer. E você que está aí nos ouvindo da sua casa, coloca a mão no seu coração e vamos já pensar nessa ressurreição e começar a viver essa ressurreição de dentro para fora. Quem habita dentro do seu coração e do meu é Cristo. E eu preciso saber dessa presença, eu preciso perceber essa presença. Então, desde já queira viver a vida do ressuscitado, já queira viver a ressurreição eterna aqui, né? No desejo de servir, de amar os irmãos e no desejo de ir para o céu, né? De estar com Jesus nosso Senhor. E peça a Ele que mora aí dentro de você, né? Tirar do seu coração a angústia, tirar do seu coração essa tristeza, tirar do seu coração às vezes esse desejo e sentimento de morte que muitos de nós estamos vivendo. Ele é a vida, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós possamos estar com Jesus e Ele quer estar com nós. Ele quis fazer morada no meu e no seu coração. Então fale com Ele, dialogue com Ele, que está aí, não está longe, não está distante, mas está muito perto de nós, né? É só a gente querer se abrir, só a gente tirar as vendas dos nossos olhos para falar com Ele, para conversar com Ele, para viver com Ele. Então receba essa bênção de Deus aí da sua casa, para os seus filhos, para os seus esposo, esposa, para a sua casa, né? Para a sua casa em geral. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos vendo, sobre essa rádio, sobre aqueles que aqui têm o seu trabalho. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, né? Que nos participaram conosco. Amém. Até terça-feira, se Deus quiser. Até terça. Cadê o negócio? Ele faz o mar
Deus de perto e não de longe. Até agora foi um canal de bênção para você. Você esteve com o programa Nova Aliança. 2 horas da Palavra de Deus na sua vida. De aliança